Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à quarta aula do nosso projeto Eu Não Erro Mais. Hoje, na matéria de filosofia, nós vamos visitar aí o racionalismo e o empirismo, duas posturas diante do conhecimento que ganharam bastante força durante o período moderno da nossa história, certo? Essa vai ser a nossa porta de entrada aí para a filosofia moderna, um momento posterior à filosofia medieval, que tem algumas características peculiares que a gente vai analisar um pouco mais à frente. Entretanto, antes de começarmos, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, acompanharem a gente nas outras aulas que a gente está lançando. E aí, vamos lá, vamos estudar com a gente. Galerinha, no ponto em que a gente ficou na aula passada, eu comentei com vocês a respeito de Agostinho e Tomás de Aquino, os dois principais representantes da filosofia cristã medieval. Esses dois indivíduos foram extremamente importantes naquela conciliação entre a fé e a razão, entre o cristianismo e a filosofia. Entretanto, após o Renascimento, ganhou cada vez mais espaço uma perspectiva antropocêntrica, ou seja, uma perspectiva que colocava o ser humano, a sua perspectiva, a sua mentalidade, o seu raciocínio, as suas ferramentas no centro, valorizando muito mais a capacidade humana. Isso valia tanto para a filosofia política, né, para discutir sobre o que seria um bom governo, o que seria um governo prático, eficiente. Isso valia também para a busca pelo conhecimento. E aí, pessoal, ganhou bastante força duas perspectivas diante do conhecimento. Uma é o racionalismo e a outra é o empirismo. O nome já te permite deduzir algumas coisas, na verdade. Razão, racionalismo. Então, o que defendiam os racionalistas? Vamos lá. Começando com a definição. O racionalismo, ou uma pessoa, um filósofo racionalista, é aquele que privilegia o uso do pensamento, das ferramentas racionais, como caminho para o conhecimento de fato, conhecimento verdadeiro. Certo? Acreditam eles que um método racional para poder fazer uma ciência mais precisa, uma ciência mais confiável, esse era o caminho. A maior certeza que nós temos vem das deduções, vem dos raciocínios, vem da matemática, por exemplo. Tem vários filósofos que representaram essas ideias, que defenderam realmente a razão como caminho para a verdade. O mais importante deles, e o que eu recomendo que vocês estudem para a provinha do Enem, é o René Descartes, certo? Filósofo francês do século XVII, o René Descartes, ele possuiu um certo ceticismo. Para quem não sabe, ceticismo é uma postura de dúvida, de desconfiança diante da verdade. René Descartes era um desconfiado. Ele desconfiava das filosofias antigas, ele desconfiava das conclusões tradicionais, mas não só isso. Ele desconfiava até mesmo dos seus próprios sentidos. Muitas vezes se questionando se aquilo que estava apresentando-se diante dele, o que ele estava vendo, o que ele estava tocando, o que ele estava provando, se aquilo era de fato verdade. E ele faz algumas provocações muito interessantes, né? Eu posso até brincar com vocês, né? Quando você coloca a mão dentro de uma água fria e vai esquentando ela aos poucos, muitas vezes você demora a ter noção que aquela água está tão quente. Diferentemente, por exemplo, se você colocar essa mão direto na água de uma temperatura alta. Um outro exemplo, quantas vezes você já não ouviu alguém te chamar, mas na verdade não tinha ninguém te chamando, era tudo um engano? Quantas vezes você estava olhando ali, no fundo, ali de uma avenida, numa rua, e aí você achou que tinha alguém
uma pessoa conhecida vindo quando na verdade não era. Então os nossos sentidos nos enganam. E o Descartes afirmou que, portanto, o mais confiável era se utilizar as capacidades racionais. Era ter uma postura de dúvida, de desconfiança diante ali de si mesmo, do que você estava vendo, e também diante do que se tinha escrito e estudado anteriormente. Eu falei que é um ceticismo metódico. Por quê? Porque para Descartes, essa desconfiança não era para desencorajar a tua busca por conhecimento, não. Essa desconfiança era para te fazer buscar indícios mais inquestionáveis o possível, entende? Não que se pudesse ter, mas pelo menos o máximo possível de indícios, o máximo possível ali de lógica por trás do conhecimento que você estava afirmando. A dúvida não é um inimigo. A dúvida é uma companheira e faz parte do processo de busca pela verdade. Ok? Descartes, então, pessoal, propõe um critério que conduza a mente na busca de um conhecimento mais certo. Por exemplo, para ele, né, a matemática é um caminho muito mais confiável na busca pela verdade. Mas não é só isso. A dedução também. Né? Você já viu aquele conjunto de frases, né? Todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é mortal. Num raciocínio dedutivo, você parte ali de uma verdade, você parte ali de uma premissa verdadeira e dali você tira uma conclusão particular. Entende? Se Sócrates faz parte do grupo seres humanos e seres humanos são mortais, então o Sócrates é mortal. Isso é um exemplo de raciocínio dedutivo. Descartes também era um cara que defendia pra caramba a ideia de que Deus existe, que isso é uma ideia inata, uma verdade, um conhecimento inato dentro de nós. Mas não só isso, nós nascemos já também com ferramentas, com ideias matemático-geométricas, e aí, com base nisso, nós podemos aprender um pouco de conhecimento a respeito das coisas ao seu redor. Mas, sempre com muita cautela, sempre baseando-se numa lógica racional. Ok? E aqui então, pessoal, ele fornece ali quatro lógicas ali de pensamento, como um método que seja, para acompanhar essa tua busca por conhecimento. Então, primeiro, você toma as coisas como duvidosas, dali você busca evidências para ter certeza que aquilo que você está estudando realmente existe, realmente está ali, realmente é verdadeiro. Dali você divide isso que você está estudando, esse problema, em partes, analisa e resolve cada parte, começando das mais simples até mais complexos, e finalmente termina com uma síntese, mas também uma revisão, de modo a não se enganar. Então, esses quatro, digamos assim, conselhos de René Descartes foram uma das bases principais ali do método científico. E o próprio René Descartes, com a sua dúvida, com essa coisa de revisar muito do que já tinha sido escrito, foi um influenciador muito, mas muito importante mesmo, na base de uma nova ciência moderna. Ok? Vamos lá então dar uma olhada na outra linha diferente do racionalismo. Como a gente comentou, né, você tinha ali os racionalistas, mas você tinha também os que defendiam o empirismo, certo? Esses que defendiam o empirismo, eles diziam que antes mesmo de uma ideia alcançar a tua mente, existiria uma experiência. Entende? Antes de você absorver aquela ideia e poder raciocinar a respeito dela, os olhos estão ali captando as imagens, a boca está aqui captando os sabores, o nariz captando os cheiros. Então, a base de todo conhecimento não é o raciocínio, diriam os empiristas, é sim os sentidos. As ideias que chegam na tua cabeça, elas têm como origem primeira
a experiência dos sentidos. Por isso, é empirismo. O empirista é aquele que defende essas ideias. Temos aqui alguns exemplos de empiristas ingleses ali, desde o século XVI até o século XVIII. O Francis Bacon, que nesse momento deve estar te dando fome, o John Locke e o David Hume. Certo? Bom, o empirismo foi uma linha que ganhou bastante força no século XVII. Isso se deu muito por quê? Porque conforme a física foi se desenvolvendo, ou seja, conforme aquela área bonita e interessante que busca descrever os fenômenos físicos, né, o empuxo, né, o trabalho, energia, e realmente descrever os fenômenos que a gente vê em matemática, em teorias, em fala, tudo isso ajudou a fortalecer pra caramba o empirismo. Então os empiristas falaram, ó, tá vendo? Tá vendo ali, ó, Isaac Newton, o cara tá conseguindo construir uma física demonstrável, uma física com experimentos que dá para comprovar, e comprovar visualmente. Então sim, a razão pode até ser importante, mas os sentidos são a porta de entrada do conhecimento, e sem eles não há conhecimento. John Locke, por exemplo, defendeu a ideia de que a mente era como um papel em branco. Sabe um papel em branco? Pois é. Como é que você faz para preencher um papel em branco? Você vai lá, desenha, derrama corote em cima, né, esfrega sua cara ali e tal, aí você vai preenchendo o papel, não é verdade? Mas o que preenche essa folha em branco que é a mente quando a gente nasce? As experiências dos sentidos, diria Locke. Então nós nascemos como uma folha em branco e as experiências que temos vão lá constituir, bloquinho por bloquinho, o conhecimento que a gente carrega em vida. Então não há conhecimento inato, nem razão inata. A mente é como um papel em branco. Ok? Francis Bacon foi um empirista também, né? Que privilegiou pra caramba o método indutivo. Para quem não sabe, diferente um pouco da dedução, a indução é um raciocínio em que você parte das experiências particulares para uma conclusão geral. Ou seja, você vai lá, observa um determinado animal, certo? Esse animal relincha, esse animal faz um cocôzão em pelota, esse animal tem uma pelezinha, um pelozinho marrom e tal, cavalga nele, beleza. Você viu um desses, aí você anota isso. Aí você vê um outro, tem características idênticas quase, né? Uma diferençazinha ou outra. Daí um outro, também semelhante. Você fala, putz, então existe um padrão aqui. Isso deve haver então, portanto, uma espécie cavalo. Então, a descrição da espécie cavalo, né, ela é baseada ali em experiências particulares. De tanto ver indivíduos daquela espécie ou fenômenos similares, você vai lá e tira uma conclusão geral. Deve haver uma espécie com essas características comuns. Entende? E aí? Se eu te perguntar o que é um cavalo, você vai me dar uma descrição. E aí eu vou te perguntar, de onde que vem essa descrição? Por acaso você viu todos os cavalos do universo para poder chegar a essa conclusão? Não, você viu uma parcela, né? Uns 50 cavalos, talvez, em livros, no canal do boi ou alguma coisa do tipo. Né? Então, mesmo você está tendo um método indutivo ali para poder basear o seu conhecimento. Na verdade, experiências particulares que possibilitam uma conclusão geral. Você vê alguns e aí conclui sobre o todo. Certinho? Bacon também acreditava que existem tendências mentais que podem afetar a sua observação. Né? O David Hume também comenta a respeito, né, de enganos da memória e tudo mais. E aí a solução proposta por Francis Bacon é a seguinte. 4 conselhos, 4
4 etapas ali que ele nos propõe para poder evitar os enganos mentais ali, de preconceitos, por exemplo, que a gente carrega, ou simplesmente da maneira com que o pensamento funciona, o que pode dificultar o trabalho do cientista. Vamos lá. Primeiro é a observação da natureza. Né? Com uma observação empírica, você vai lá tentando contornar preconceitos, contornar raciocínios limitados que a gente às vezes carrega. Para ser um bom cientista, vale a pena esse número 1. Número 2, vale a pena também um processamento racional dos dados que você obteve. Né? Então, tentar ser bastante objetivo e racional na hora de anotar tudo, revisar tudo e tudo mais. 3, elaboração de hipóteses fundadas nesses dados. Então não é para você imaginar que talvez exista um disco voador que vai descer aqui com um pônei rosa disfarçado de Donald Trump. Uma hipótese, né? Uma possibilidade que você levante para ser científica, para ser bacana e bem elaborada, ela tem que ter alguma base nos dados que você observou, tá ligado? E 4, verificação dessas hipóteses mediante um experimento replicável. Né? Então, um experimento replicável seria um experimento que eu poderia fazer, que você poderia fazer aí da sua casa. Né? Então, por exemplo, um cientista, um Isaac Newton, que propôs a ideia da gravidade aí, né? Ele vai lá e fala, ó, objetos que são largados assim adquirem uma certa velocidade de aceleração da gravidade, pá, que é de tantos metros por segundo ao quadrado. Pois é, ele propõe isso e ele fala, ó, você tem dúvida? Faz em casa também. Larga um determinado objeto, não esse celular, porque né, é caro. Mas enfim, larga um determinado objeto, faz as contas ali, né, dividindo o espaço percorrido pelo tempo, e tem outras coisas aí também, e aí você descobre qual que é a aceleração. O experimento que o Isaac Newton fez, você tem a possibilidade de replicar na tua casa. Né? Então, isso aí, né, são 4 ideias, um método com 4 etapas proposto pelo Francis Bacon. Mas, de todo modo, está inserido aí toda uma perspectiva diferente daquela perspectiva dos racionalistas, que são desconfiados em relação aos sentidos e tudo mais. Essa briga entre aqueles que defendiam o pensamento como a chave do conhecimento, única, confiável, e os sentidos, a experiência, com uma porta de entrada e com garantia para o conhecimento, essas duas perspectivas se chocaram e foram muito importantes ao longo do século XVI, XVII, XVIII, para que a ciência pudesse dar novos saltos e cada vez mais se desconectar de uma perspectiva teocêntrica. Ok? Bonitos, então, finalmente, propondo 2 questões do Enem para vocês. Vamos lá? Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado do quê? Então vamos lá. É do René Descartes, então você deve imaginar. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se no nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Né? Então, você não vira matemático simplesmente decorando fórmula. Né? Você precisa tentar resolver os problemas na base ali, ó, do teu próprio raciocínio. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Então ele ainda fala outra coisa. Para virar filósofo, não adianta só decorar ou ler os raciocínios do Platão e do Aristóteles, né? Para que você forme um julgamento bem estruturado, sólido, a respeito de alguma coisa. Tem que ir além, tem que ter algo mais de autonomia, de pensamento próprio. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então vamos lá. Na sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera conhecimento de modo crítico como resultado do quê? Investigação de natureza empírica?
Descartes é racionalista e ele não está falando aqui de você ir lá e ter experiências de sentidos e tal. Não. Retomada da tradição intelectual? Lembra? Não é você decorar Platão e Aristóteles, não é você confiar completamente nos pensamentos tradicionais e conclusões de outros. Tem que ter desconfiança. Então, nada de retomada de tradição intelectual. Imposição de valores ortodoxos? Também não, nada a ver. Letra D. Autonomia do sujeito pensante? Com certeza. Letra E. Liberdade do agente moral. Não está falando nada de opções de valores morais e tal. Não, não. O negócio aqui é realmente a autonomia do indivíduo pensante. Eu penso, logo eu existo. Então, eu, com o meu pensamento, vou lá tentando diferenciar o que é verdade do que é ilusão. Não, então, autonomia do sujeito pensante, tudo a ver com René Descartes. E, que deixe notado, né, pessoal, penso logo existo é realmente uma frase, é realmente uma ideia de Descartes. Seguindo então, pessoal. Depreende-se desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem a sua gênese aonde? Vamos lá. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Então, olha que interessante. A ideia que você absorveu é uma cópia de uma sensação ou de um sentimento que você teve com os seus sentidos e tudo mais. Então, qual que é a origem do conhecimento? Mesmo as ideias que à primeira vista parecem mais afastadas dessa origem, mostram, a um exame mais atento, ser derivadas dela. Então, e aí? Qual que é a gênese do conhecimento? Qual que é o início do conhecimento? Convicção inata? É a certeza que já nasce dentro de você? Não. Dimensão a priorística? Também não. C. Elaboração do intelecto? Também não. Todas essas três têm mais a ver com raciocínio racionalista, tá? D. Percepção dos sentidos? Realidade transcendental? Não. Então temos aqui a letra D. Pois bem, pessoal, essa aula tentou demonstrar de uma maneira ampla ali uma parte da filosofia moderna que repetidamente cai no Enem, exigindo de você principalmente essa distinção entre racionalismo e empirismo e também uma série de conclusões que a gente tentou trabalhar ao longo dessa aula. De todo modo, eu agradeço a sua presença até aqui. Deixa um biscoitão lá para nós que eu vou adorar ver. E é isso, pessoal. Até mais.